Oi, gente, eu me chamo Daniel. Eu também sou um filho amado de Deus que luto com dependência química, luto contra a ansiedade, eu luto contra a hiperatividade, eu também luto contra a ira, contra a impulsividade. Chega, né? Mas eu também luto com perda. É a minha área de recuperação mais recente. Tenho lutado com isso e tenho aprendido muito com as minhas perdas e com uma grande perda que eu estou sofrendo. E quanta coisa a dor nos ensina, ou quanta coisa a dor pode marcar de forma determinante, definitiva para o mal também. É a maneira que eu lido com a dor que vai fazer toda a diferença no conjunto histórico dos capítulos e episódios que somados são o que nós somos, é o que sou. Eu sou a minha história. E o meu tema de base é como incluir, como ser incluído e como o Celebrando pode incluir pessoas. E eu acredito que por excelência nós temos na base filosófica do Celebrando portas abertas, braços abertos, mente aberta, coração pronto, tudo pronto para receber eventualmente as pessoas que ninguém mais quer receber, que ninguém mais quer estar perto, ou aquelas pessoas que pelo seu comportamento ou pelo caráter crônico das questões que vão assumindo pela vida, já não são mais tão bem-vindas, às vezes não estão mais bem-vindas em casa, não estão mais bem-vindas no âmbito familiar, não mais bem-vindas no âmbito profissional, enfim, vão sendo marcadas e às vezes são vítimas de si mesmas. Isso dói muito, isso machuca muito. Por isso, ao falar de inclusão no Celebrando ou no âmbito eclesiástico da igreja, eu penso que o Celebrando seja um dos instrumentos da mais alta inclusão hoje entre nossas igrejas no mundo. Porque nós estamos voltados exatamente para aquele público cujos olhos e coração de Jesus também estavam fixos e voltados, gente machucada, gente ferida, os assim chamados pecadores. Mas como incluir cada vez mais, como trazer cada vez mais essa gente para esse âmbito tão maravilhoso, para essa experiência tão restauradora, reparadora, curadora, que é a experiência do Celebrando. Celebrando é uma vivência, celebrando, como a gente costuma dizer, e aprendemos com a Roseni, não é um treina faz, é um vive e compartilha. E todos nós estamos submetidos a uma determinada condição humana. Essa é a nossa condição, nós somos humanos. E como eu disse o filósofo, nada do que é humano me é alheio, me é estranho. Se aconteceu com o outro, pode acontecer comigo. As respostas é que podem ser diferentes. E as respostas que eu dou diante e perante dessa complexidade toda a que eu estou submetido, que é a condição humana, é que vão fazendo toda a diferença na história e em como eu vou lidando com as minhas questões. E eu chamo, junto com o meu amigo Felipe, pode passar o próximo slide, essas 8 facetas de 8 existenciais, inescapáveis. Todos nós lutamos com identidade, todos nós lutamos com pertencimento, todos nós lutamos e lidamos com a falta, com conflitos interiores, com a culpa, com o medo, com o sofrimento e com as fragilidades. Essas 8 facetas, lógico, poderíamos colocar muitas outras, obrigado, querido, elas já são suficientes para que nós entendamos a natureza complexa das situações e das condições às quais nós estamos submetidos. E quando eu tinha ali, para os meus 13 para 14 anos de idade, eu vivia lá em Santo André, a melhor fase da minha vida, sem dúvida nenhuma. Uma infância gostosa, daquelas de soltar pipa, de andar de carrinho de rolemã. Nunca na minha vida inteira de menino fui refém de condomínios, porque lá em Santo André não haviam fronteiras, eu podia pegar a minha bicicleta
BMX. E rodaram o bairro todo. Atrás da minha casa tinha uma pista de bicicross e eu voava com a bicicleta. Quem é que se lembra da Extra Light? Acabou de denunciar a sua idade. Era tudo maravilhoso em Santo André e meu nome é Daniel e eu namorava a Daniela. Apaixonado pela garota e ela mais apaixonada ainda por mim, imagina. Foi o primeiro beijo na boca. É gostoso beijar na boca, fala a verdade. Ainda mais quando você tem 12 para 13 e dá o primeiro beijo. É aquela descarga dopaminérgica, serotoninérgica, GABAérgica. Você fica drogado sentado. Que é um amor, é uma coisa boa. É aquele fogo da adolescência, tudo fluindo bem. Mas em casa éramos 3 e o mais velho decidiu ser agrônomo e aí ferrou. Ferrou porque a gente mudou para o interior, mudamos para Bauru e lá os garotos não andavam no BMX, eles andavam a cavalo. Então lá em Bauru, São Paulo, aqui eu falo São Paulo porque sempre estou fora daqui, né? Moro no Rio de Janeiro hoje. Lá em Bauru eu fui para um ambiente rural e aí eu despertenci. Despertenci a Daniela, despertenci a Rua Porto Alegre, número 480, lá na Vila Assunção. Eu despertenci a pista de motocross e de bicicross, que literalmente funcionava atrás da minha casa. Eu despertenci dos meus amigos, das minhas raízes culturais. Eu curtia rock and roll. E aí eu fui para um ambiente de gente que gostava. Não era nem sertanejo, galera, era música caipira. Nem tinha isso ainda. Então foi um choque de despertencimento horroroso. E ao mesmo tempo eu me sentia muito culpado, porque afinal de contas eu estava submetido ao projeto da família. E além de culpado, eu tinha muito medo, porque o meu medo era um medo legítimo. E qual era o meu maior medo? Porque o medo tem objetos. O meu medo era o medo da solidão, e eu ouvi hoje de manhã uma frase que eu marquei, que talvez a experiência mais próxima do inferno seja da solidão. E lá estava eu sozinho, porque eu comecei a sofrer muitos bullying na escola, porque eu era um menino que gostava de rock and roll, andava de preto, não perdi muito essa manhã, mas na época era preto mesmo, cabelo comprido, cheio de pulseiras, etc. E eu era esquisito, galera, assim, era diferente, porque o meu apelido era Monstro. Então eu encontrei um amigo que era tão esquisito quanto eu, e graças a Deus, porque esquisitice ao quadrado acaba virando amizade. E ele era tão esquisito que o nome dele, ou o apelido dele, era Morto. Então éramos o Monstro e o Morto, os únicos solitários curtidores de Metallica, de Slayer e tal, Black Sabbath, lá em Bauru. E meu pai longe, meu pai aqui em São Paulo. O meu pai me ensinou a falar inglês, o meu pai nunca fez faculdade e era um sujeito assim, muito, muito capaz. E ele me fazia muita falta. Pode jogar o slide para mim? Ele me fazia muita falta. Assim, a falta do meu pai. Falta da minha cidade, despertencido, descontextualizado, cheio de culpas, porque eu não conseguia abraçar a coisa da família, morrendo de medo, sem saber como sofrer aquele sofrimento. Talvez uma das mais difíceis habilidades da vida seja de saber sofrer, uma vez que o sofrimento é inescapável e inevitável. E essa minha fragilidade finalmente me levou, primeiro para a maconha, porque ninguém começa a usar drogas apenas para ficar quimicamente alterado, mas a gente vai muitas vezes nessa porque a gente quer contato com pessoas. Você quer pertencer de novo, na mesma intensidade que um dia você pertenceu. Por isso você vai na vibe, você é jovem, eu tinha só 14 anos, então eu fui. Mas antes de tudo isso,
teve um episódio que foi muito marcante. E foi uma coisa assim, rápida, mas que entrou em mim. E olha, meu pai era assim um cara muito bacana, muito responsável, um cristão mesmo. É verdade que ele era metodista e me batizou com pouca água, assim, mas ele era uma pessoa muito correta. E até a minha letra parece com a letra do meu pai. Mas eu, pela primeira vez que voei de avião, voei no Electra e parti aqui de Congonhas. Quem é que se lembra do Electra? Levanta a mão. Levanta alto, irmão, não precisa ficar com vergonha. Passava o turbo-hélice, a ponte aérea, e aí, vamos ao Rio de Janeiro, vamos. Entramos no Electra. E aí o piloto abriu as portas, naquela época podia, porque o 11 de setembro ainda não tinha chegado, e a gente entrou na cabine do piloto, e o piloto pegou na minha mão esquerda, e colocou num controlador dentro do avião. Pegou na minha mão, pôs a mão dele em cima da minha, e aí fez assim, e o avião virou para a esquerda. E aí ele fez assim, o avião virou para a direita. E eu vi aquela nuvem maravilhosa entrando e cortando o avião. E aqueles equipamentos todos, eu saí decidido, eu vou ser piloto de avião. Decidido. Chegamos em São Paulo e eu disse: pai, eu quero ser piloto. Meu pai virou-se para mim, veja, hein? Santo homem, bom homem, homem íntegro, homem incorreto, mas homem. Submetido a essa condição humana. E a coisa do meu pai era medo. Medo do quê? Medo de fome. Medo de passar fome. O meu pai tinha passado fome quando moleque, aqui em Bauru. Então o projeto dele era que os filhos não passassem fome. Gente, meu pai ganhava na época, sei lá, ele ganhava em dólar aqui, já ganhava uns 20 mil dólares na época, era bastante dinheiro. Mas ele tinha medo de morrer de fome ou passar fome. Então ele disse assim para mim: para aprender a voar, tem que estudar demais. E virou as costas. Quando ele fez isso, ele me passou a seguinte mensagem: você não é capaz. Talvez se meu pai tivesse colocado à sua disposição o seu carro e dissesse: pois não, meu filho, então na próxima semana a gente vai lá no centro de treinamento da Varig e eu vou colocar você dentro de um cockpit, dentro de um simulador de voo. Quem sabe eu não teria sido, tivesse me tornado um piloto de avião. Mas eu saí com aquela fala do meu pai, entendendo que eu era um incapaz. Eu tinha só 8 anos. E eu acreditei de todas as formas que eu jamais seria capaz, por exemplo, de ser aluno da USP. Eu sonhava em conquistar, mas sabia que não conquistaria. Eu sabia porque cria nisso. E esta crença foi gerada por esse dar de costas de um homem tão bom, que me disse palavras que me entraram na alma e geraram isso. Essa inferioridade que me levou para tantos conflitos interiores. Então, eu me tornei assim uma vítima muito vulnerável e muito fácil de todas as tentações que estão aí, prontas para servir como uma espécie assim de anestésico para a dor que a gente vai carregando quando a gente lida com tudo isso e muito mais. Então eu fui além da maconha, para a cocaína, para descobrir com 19 anos que eu estava com AIDS. Fiz o meu exame aqui no Fleury e o resultado veio positivo. Sem dúvida nenhuma, foi a pior notícia da minha vida. E eu dizia para mim: eu sou um aidético, é isso que eu sou. Não é interessante como a gente se apresenta aqui? A gente diz que nós somos o quê? Filhos o quê? Amados de Deus. Mas o que é interessante é que a gente se apresenta aqui. A gente diz que nós somos o quê? Filhos o quê? Amados de Deus. Mas o que é interessante é que a gente se apresenta aqui. A gente diz que nós somos o quê? Filhos o quê? Amados de Deus.
A gente nunca se apresenta primeiro pela área de recuperação. Por exemplo, eu sou um adicto em recuperação, eu sou um depressivo em recuperação, eu sou um ansioso em recuperação, eu sou dependente de amor e sexo. Não. Primeiro, o que me define é o fato de eu ser amado por esse Deus que me aceitou e me ama do jeito que eu sou. Por isso que a gente se apresenta assim. E eu também sou portador do vírus da AIDS. Também sou dependente químico. Também luto com ansiedade, também luto com perda. Também luto com as minhas hiperatividades, luto com tudo isso. E vou carregando, e vou levando, e vou conduzindo a minha vida. Ora, nem eu nem eles, nem eu nem meus pais, soubemos lidar adequadamente com todos esses existenciais complexos e difíceis. E agora pense comigo, pode passar o próximo slide. Identidade. Quem é você? Eu ouvi uma vez, pode passar o próximo, de uma pessoa, uma coisa muito interessante sobre o pecado. Quem comete adultério é o que mesmo? Quem rouba é? Quem mente é? Quem comete desonestidades é? Então, o pecado que eu cometo, ou a transgressão com a qual eu transgrido, ela se acopla à minha história e se impregna na minha identidade. É isso aí que eu sou. Hoje de manhã nós também ouvimos a história da mulher. Da mulher? Por que a gente não chama esse texto da mulher perdoada? Digam para mim. Não poderia ser a mulher perdoada? Mas é adúltera. Por que é adúltera? Porque os nossos olhos se voltam facilmente para o que é negativo. E aquela mulher, pelo seu pecado, havia impregnado a sua história a condição de adúltera. O que ela era se mesclava com o seu pecado. Por isso que o abandono dos pecados e o processo saudável de restauração aqui no Celebrando vão nos cedendo a verdadeira identidade para a qual nós fomos primeiro projetados por Deus para ser, no nome de Jesus. E as outras coisas todas vão saindo na medida em que nós nos libertamos dela. E para constituir a nossa identidade, nós vamos emprestando modelos. Que modelos? Tem um pedaço do meu pai em mim, da minha mãe em mim, dos meus irmãos em mim, das minhas viagens, das minhas idas, das minhas vindas, dos meus sucessos, dos meus insucessos, das minhas caras no pó e na lama, das minhas doenças todas e de todas as outras coisas lindas que vão fazendo parte da minha história. É isso que eu sou. Eu sou o que eu vou escrevendo. Eu sou o que eu vou, de fato, sendo. E a identidade, ela imprime sobre nós uma dinâmica. Ninguém está pronto, completamente pronto. Nós estaremos plenamente prontos quando estivermos com Cristo na glória. E a gente vai caminhando aqui, tentando se parecer com Ele. Mas tem muitos dentro da gente ainda que precisam ir saindo devagar. Tem muitos dentro da gente que nos contaminaram, que nos intoxicaram. E nós, fundamentalmente, emprestamos o olhar do outro, que vai dando sentido a quem nós somos. É muito comum quando a gente ouve em grupos de tratamento ou de recuperação, de dependência de drogas e álcool, principalmente, que nós devemos evitar 3 coisas. Quem é que sabe? Pessoas, lugares e hábitos. Ora, por quê? Porque a ambiência me molda. E eu me moldo ao ambiente, e eu me moldo às minhas práticas. Eu sou o que faço. E eu vou escrevendo com as minhas escolhas quem eu sou. E nos Celebrando, nós temos a oportunidade de reescrever a própria identidade. E de dizer assim, sim, eu era perdido. Sim, eu era um aidético adoecendo para morrer. Desenvolvi vários dos sintomas todos.
Mas quando eu me encontrei com Ele, quando eu me encontrei com Jesus, com esse meu doce Jesus, Ele me deu do seu Espírito. E a Bíblia me diz que quem recebe desse Espírito nasce de novo, aleluia. Esse novo nascimento é a nova pessoa que foi projetada desde antes da fundação do mundo, que Deus amou e projetou que eu fosse e vivesse nele em boas obras que de antemão Ele preparou, de modo que não é acaso que eu estou aqui, é caso pensado de Deus na eternidade, aleluia. E é caso pensado de Deus sobre você, para que você coloque também em perspectiva a sua identidade, quem você é. Nós vivemos também uma outra dinâmica, que é a dinâmica do pertencimento. Estamos submetidos a ela. Gente, como a gente anseia por pertencer. E como a gente anda assim deslocado pela vida. Quando eu descobri que eu era portador de HIV, havia lá na cidade de Bauru uma expressão para pessoas que andavam no mesmo estilo de risco de vida. Nós éramos os GR. Sabe o que significa GR? Grupo de risco. E lá na cidade de Bauru tinha um bar onde toda a galera saudável ficava. Dava assim 4, 5 horas da tarde, o barzinho começava a lotar. E algumas feridas já estavam começando a aparecer no meu corpo. E eu estava experimentando algum dos sintomas. E a galera toda soube que, porque eu usava cocaína na veia, eu estava doente. Então o que eu fazia era o seguinte: quando chegava próximo do bar, onde estavam lá inclusive amigos que estudaram comigo na cidade, e que viviam uma vida razoavelmente equilibrada, eu tinha vergonha deles. Eu já não mais tinha a menor chance e condição de pertencer àquele grupo de gente que andava limpa, né? Então eu desviava o meu caminho. E muitas vezes eu, desviando o caminho, chorava dizendo: meu Deus, que solidão. Meu Deus, que dor. E eu acredito de todo o meu coração que se tem um lugar de Deus para a gente pertencer de uma vez por todas, é aqui, no nome de Jesus. É aqui que a gente pode abrir o coração e dizer: a dor é essa, o problema é esse, a chaga é essa, o câncer é esse, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, com todo o coração pronto para confissão e para restauração. E eu penso que Deus é o Deus dos pertencimentos. Deus é o Deus das inclusões. Porque como é que eu posso desejar, pensar, planejar em incluir qualquer pessoa, se eu não consigo incluir a mim mesmo? Se eu não resolvo as minhas questões em Deus de tal forma que agora eu posso pertencer de forma saudável. Porque nessa busca por essa relação de amor verdadeira, porque como diz a música dos Titãs, quem se lembra sabe, além dos palavrões, eles também diziam: todo mundo quer amor de verdade. É isso que a gente quer. A gente quer ser aceito de verdade. Nós queremos conexão profunda. E na falta dessa conexão, a gente encontra jeitos doentios de pertencer. Tem gente que pertence a 1, 2, a 3, a 10 pessoas. Era terça-feira agora. Toco o telefone. Como em tantas emergências eu saí. A menina tem 20 e poucos anos. E foi pertencer a um rapaz ali, meio sociopata, meio narcisista. Mas ela já havia pertencido antes
a pessoas que a machucaram profundamente, a pessoas que a feriram profundamente, e ela se permitiu vulnerabilizar dessas feridas todas. Ela não aguenta a angústia, porque o rapaz que tinha muito dinheiro conseguiu, na separação, não houve casamento, só houve filho ou filha. Ele conseguiu pegar a filha da menina, e ela abre uma angústia de separação assim, absurda, e ela está despertencida do ser mais importante da vida dela, que era aquela criança, a única coisa pura, a única coisa com real significado, a única coisa, o ser que deu a ela sentido para viver, porque ela decidiu pertencer. Porque, meu Deus, quanta carência a esse sujeito que a machucou, que a pisou. E aí a mocinha, na madrugada, abriu um surto psicótico. E o surto psicótico não é outra coisa senão uma defesa do psiquismo que constrói uma realidade paralela capaz de lidar e de suportar com a dor da realidade. Esse é o surto psicótico. É uma defesa da angústia e da dor. Então essa menina agora está num processo tão terrível, numa psiquiátrica tão horrorosa, por essas formas tão desastrosas de pertencer. Eu não sei como é que estão as suas conexões, eu não sei como é que estão as suas relações, porque pertencimento tem a ver com o mundo das relações. O que eu sei é que as relações e as conexões nos celebrando produzem vida no nome de Jesus, produzem restauração, mas também somos marcados pela incompletude, pela falta. Falta tudo, não falta? Eu tenho um amigo, nós estamos escrevendo inclusive juntos livro com esse tema, a condição humana. E ele, quando se apresenta, diz: olha, eu tenho 1,98 m. Faltou 2, né? Centímetros. Para ter 2 metros. E é um amor de pessoa, é um dos meus melhores amigos. Ele me abraça assim, de cima para baixo. E é gostoso ser abraçado assim, né? É a verdadeira homoafetividade, assim. Tem gente até que desconfia que a gente namora escondido assim, mas é mentira. Mas o Felipe, ele é o amigo que me faltava, ele é o padrinho que me faltava, ele é o confessor que me faltava. Eu não estou mais sozinho, eu posso abrir as minhas podridões todas para ele, ele não vai se assustar, ele não vai se espantar, ele vai ouvir, vai acolher e vai dizer: vamos orar aqui, meu irmão, vamos caminhar juntos. E quanta coisa falta na vida, não é? Falta muita coisa, não falta? Quem é que acha que poderia, no mínimo, receber um aumento, assim, para dar uma melhorada de R$5.000? Levanta a mão. Assim. Ia dar uma aliviada boa, não ia? Falta tudo. Se você comprou um carro zero, esse ano, fica tranquilo que a lanterna muda no ano que vem para você desejar ter um mais novo. Se você for até Bangladesh, você vai lamentar não ter passado por Bangkok. Faltou Bangkok. Se você for visitar a Europa toda, mas não foi a Copenhague, faltou Copenhague. Mas se você conseguiu ter todas as coisas que aquela velha canção do vencedor disse uma vez que você pode ter, a casa repleta de amigos. Que mais? Paredes e pisos cobertos de bem. Ter o que mais? Ter um carro do último tipo. Olha a crentada velha, vamos lá. E andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aqui e sonhar.
mas nunca terá a paz que existe lá dentro, e não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa, e agora, que se encontra com Cristo. Bom, eu era headbanger, ouvidor de Slayer, Destruction, então eu odiava o Michael Jackson. Eu tinha um ódio perfeito por ele. Eu e os meus amigos, lógico. Mas, anos depois, eu estava indo para minha aula no curso de psicologia, e aí eu ouvi que o Michael Jackson tinha morrido. E lógico que depois de tantos anos e depois de ter vivido um pouco, eu senti uma profunda compaixão por ele. E eu ouvi o sujeito que era o comentarista da rádio dizendo que o Michael Jackson entrou nessa espiral descendente porque ele nunca mais conseguiu repetir o sucesso de Thriller. E ele tentou e não conseguiu, e por isso morreu por overdose de Propofol, droga de centro cirúrgico, anestésico poderosíssimo. Que faltava esse rapaz, hein? Que faltava a ele? Dinheiro, fama? Que mais faltava a ele? Ora, se faltava a verdadeira conexão com Deus e com as pessoas, faltava tudo. E sendo milionário, ele era a descrição que nós vemos no Apocalipse: cego, pobre, miserável e nu. Porque a coisa mais importante não estava lá. E a coisa mais importante, para a gente ir lidando com todas essas faltas que faltam hoje e faltarão sempre, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Ele. É só esse Espírito que nos enche. É só esse Espírito que nos dá o senso de completude e sim, também de faltas. As faltas nos movem, porque me faltam ainda muitos cursos que eu posso cursar, e como eu gosto de cursar e estudar. Mas por mais que eu faça todos os cursos, sempre me faltarão algumas coisas. Mas de qualquer modo, aquilo que falta é aquilo que me move, é aquilo que me motiva, é aquilo que me faz caminhar. E eu creio, por exemplo, de que a partir do que Deus está fazendo aqui, muitos celebrando vão nascer pelo país no nome de Jesus, através da sua vida. E aí essa falta de um lugar de vida em ambientes religiosos vai acabar, porque lá vai nascer um celebrando no nome de Jesus. Esse lugar de exclusão, que muitas vezes é o ambiente religioso, vai passar a ser um lugar de inclusão, onde nós nos sentiremos dia após dia plenos. Mas nós lidamos com conflitos internos. Quem é que não vive com os conflitos ou luta com eles? Nós somos instinto. Nós temos, segundo um neurologista chamado Paul MacLean, 3 subdivisões cerebrais muito importantes. E a primeira delas, eu gosto, é um pouco antiguinha, mas é interessante porque é didático. A primeira subdivisão, que é a mais basilar, vai na base do cérebro, ele chamou de cérebro reptiliano. E nesse cérebro reptiliano, nós temos 2 instintos que foram biologicamente herdados. Um deles é o instinto para a sexualidade e o outro é o instinto para a ingestão de líquidos e alimentação. E é na base do cérebro, no instinto ou no nível reptiliano, mais instintual, que nós temos a base do que nós conhecemos como circuito de recompensa cerebral. O que é um circuito de recompensa cerebral? É quando eu executo o comportamento, eu recebo uma
recompensa. Aqui para nós, honestamente, fumar é só ruim, não? Fala a verdade, fumar é gostoso. Fala. Não precisa ter medo. É ou não é? Vou melhorar. Fazer sexo é ruim, né, gente? É? Ter orgasmo assim é muito ruim. Pois é, mas ter orgasmo com 10 pessoas numa noite é o que isso? Isso é um domínio. É uma escravidão. Esses comportamentos são executados porque nós somos seres em busca de recompensa, em busca de satisfação. Todo ser humano está programado para satisfação e para evitação da dor. E nós somos, por natureza, seres dotados de razão. Ninguém precisa ensinar ninguém que fumar maconha é errado. Ninguém precisa ensinar ninguém que fumar uma pedra de crack será destrutivo. Ninguém precisa ensinar ninguém, ou pelo menos não deveria ensinar, a pessoa deveria aprender no primeiro erro, que determinados perfis de homens e mulheres não servem. Mas a razão às vezes falha, porque o instinto está mandando. Está mandando a vontade da recompensa imediata, do sexo, da comida, da compra, das relações, das drogas e de tudo mais que possa caber nesse saco sem fundo que muitas vezes a gente tem. Porém, nós somos seres morais ou seres éticos. E a Bíblia diz que Deus escreveu as leis dele no nosso coração. Então não adianta fugir para lugar nenhum, porque a cabeça no travesseiro vai denunciar a nossa consciência, de modo tal, pode passar a imagem? Pode passar, por favor? Que a gente vive assim, ó. Será que dá para passar? Para a gente ver a imagem? A de trás. A imagem que tem um rapazinho sendo puxado por alguns cavalos. Vê se consegue achar, por favor. A gente vive assim, ó. Para um lado puxa a nossa razão, para o outro os nossos instintos, para outro a nossa vontade, e para outro é a ética que puxa. Para onde é que a gente deve ir? Nós devemos ir e seguir fundamentalmente o que nos mostra a nossa razão e a nossa ética. E se a razão e a ética são pobres, é tempo de enriquecer isso com os 12 passos aqui no Celebrando no nome de Jesus. Para você ganhar esse norte ético, esse norte que dá a você o senso de direção, para não ir se perdendo pelo caminho. Não é interessante que são 12 passos, e esses 12 passos vão ensejando uma jornada. Eu gosto muito daquela expressão da oração da serenidade, quando nós lemos que nós seremos o que nesse mundo? Razoavelmente felizes. Gente, como eu gosto disso, porque essa é uma expressão que adultiza a gente. Essa é uma expressão que coloca a gente com os pés no chão, que coloca a gente onde a gente deve estar. Eu vou pedir para você voltar lá no primeiro slide, para a gente fechar aqui. Como é que a gente lida com isso tudo, gente? Como é que a gente responde a esses existenciais? A maneira como nós respondemos a eles, todos que são complexos, fazem nada menos do que dar ao mundo e às pessoas o resultado de quem eu sou. E com todas as minhas mazelas, com todos os meus sofrimentos, com todas as minhas dores e cicatrizes visíveis e invisíveis, o que eu quero para mim e o que eu quero para você é que você e eu saibamos sempre
que nós somos amados. Se você tiver a plena consciência desse amor, eu tenho certeza que você vai ser norteado e guiado na sua jornada, até que você chegue ao final, coroado e digno, no nome de Jesus. Só por hoje funciona, gente.